Quando descobrimos o Titanic, não me permitiram contar a verdadeira história, pois eu havia servido na inteligência naval por 30 anos. Durante décadas, o Titanic permaneceu em silêncio, seus segredos selados na escuridão. Perdemos 2 submarinos nucleares americanos durante a Guerra Fria e, bem no meio deles, estava o Titanic. Robert Ballard sabia que a história não havia terminado. Quando chegou aos destroços, o fundo do mar revelou evidências que nenhum relatório ou sobrevivente conseguia explicar. Momentos congelados, decisões seladas em aço. Ele conviveu com o que viu durante anos. Bingo. É isso aí. Alguém tinha que ir buscar o Bob. E eu entrei, e lá estava. Quer dizer, a caldeira estava na tela. Ah, eu adoro isso, eu adoro. Agora, antes que seu tempo se esgote, Ballard finalmente admite o que descobriu, e isso ameaça a história que o mundo pensava conhecer. Lenda antes da lenda. Antes que o mundo soubesse onde o Titanic repousava, Robert Ballard já compreendia que o que ali se encontrava não era apenas um navio, mas uma verdade que a história jamais havia encarado por completo. Em 1912, o Titanic era o auge da ambição humana, um palácio flutuante anunciado como inafundável. Multidões maravilhavam-se com sua grandiosidade, seu aço e vapor, um símbolo de progresso que parecia prometer eternidade. Mas na noite de 14 de abril, nas águas gélidas do Atlântico Norte, um iceberg rasgou essa promessa. Em poucas horas, mais de 1.500 almas foram engolidas pela escuridão e pelas águas geladas, deixando para trás apenas histórias e uma pergunta persistente: para onde teria ido o grande navio? Por mais de 7 décadas, o Titanic permaneceu um fantasma sob 3.658 metros de oceano implacável. Nenhum mergulhador conseguiu alcançá-lo. Nenhum sonar tinha a precisão necessária para mapeá-la. Ela existia como um rumor e uma lenda, uma memória dispersa entre depoimentos de sobreviventes, fotografias e artefatos ocasionais trazidos pela maré. Todas as tentativas de encontrá-la terminaram em frustração. O oceano foi paciente guardando seu segredo até que um homem decidiu descobrir o que ele escondia. Robert Ballard vinha perseguindo a história há anos. Ele mapeara submarinos naufragados e explorara o fundo do oceano com a precisão de um cientista e o fascínio de um poeta. Para ele, as profundezas eram um museu à espera de ser catalogado, um lugar onde histórias humanas eram preservadas em metal e ferrugem. Quando partiu em busca do Titanic em 1985, o mundo esperava um mergulho técnico, talvez algumas fotografias do casco, um vislumbre de algo perdido na lenda. O que Ballard descobriu mudou tudo. Ele encontrou não apenas restos de aço e rebites, mas um registro de vidas interrompidas. Era um navio destruído pelo tempo e pela força, mas surpreendentemente íntegro na história que continuava a contar. Dentro da missão, poucos sabiam da sua existência. No início da década de 1980, a Marinha dos Estados Unidos enfrentou um desafio que exigia sigilo e precisão. 2 submarinos nucleares, o USS Thrasher e o USS Scorpion, haviam desaparecido no vasto Atlântico, deixando para trás apenas perguntas e questões confidenciais. Localizá-los era uma missão de importância estratégica, mas a Marinha não podia correr o risco de alertar a inteligência soviética a cada varredura e sinal de sonar. Precisavam de alguém que pudesse navegar nas profundezas com perícia e discrição. Robert Ballard, já um mestre do fundo do oceano, preenchia perfeitamente esse requisito. A missão da Marinha parecia simples, mas nada nela era para ser óbvio. Ballard recebeu a missão de encontrar os submarinos desaparecidos, mapear seus destroços e registrar as condições relacionadas à segurança nuclear. Cada escaneamento e cada imagem exigiam precisão, mas a operação em si precisava parecer inofensiva. O envolvimento militar declarado levantaria suspeitas, então, uma cobertura convincente era essencial.
Aquela capa se tornou o Titanic. Nessa época, a equipe de Ballard já havia aperfeiçoado as ferramentas para profundidades extremas. Veículos remotos podiam deslizar pelo fundo do mar, muito além do alcance humano, enquanto submersíveis forneciam imagens nítidas, sem perturbar o que havia abaixo. O objetivo ultra-secreto da Marinha alinhava-se perfeitamente com uma missão pública, a busca pelo naufrágio mais famoso da história. O Titanic fornecia a distração perfeita, uma história que o mundo abraçaria sem suspeitas. Para o público, a expedição era uma ambiciosa busca para localizar um transatlântico lendário perdido décadas antes. Câmeras e sensores vasculharam o fundo do oceano seguindo rastros de destroços e mapeando áreas nunca antes vistas por um ser humano. Repórteres, cientistas e entusiastas se concentraram em caldeiras vigias e no contorno misterioso da proa e da popa. Poucos suspeitavam que, por trás da empolgação, a verdadeira missão do Ballard era traçar os contornos de submarinos nucleares e monitorar as condições oceânicas cruciais para a segurança nacional. Décadas mais tarde, após a liberação de arquivos confidenciais e a liberdade de Ballard para falar abertamente, ele admitiu a verdade. A busca pelo Titanic havia sido uma brilhante farsa, uma história construída sobre uma missão muito mais delicada. O público viu uma descoberta histórica. A Marinha reuniu informações e dados que permaneceram ocultos por anos. O reconhecimento de Ballard não diminuiu a conquista. Pelo contrário, a engrandeceu, revelando a habilidade e a engenhosidade necessárias para equilibrar simultaneamente a descoberta científica, a segurança nacional e o fascínio do público. Esse propósito oculto deu à história do Titanic um significado mais profundo. Não se tratava mais apenas de desastre e ambição humana, mas também de segredo, estratégia e cálculos meticulosos. A descoberta que cativou o mundo estava ligada às pressões silenciosas da Guerra Fria, desenrolando-se longe dos olhos do público. Ballard, guiado por seu profundo respeito pela história e domínio da tecnologia, encontrou esse equilíbrio com notável precisão. A tecnologia que tornou a descoberta possível. O oceano a 3.658 metros de profundidade era um mundo à parte, um lugar onde a pressão podia esmagar o aço e a escuridão se estendia infinitamente. Mergulhadores humanos não conseguiam alcançá-lo, e o sonar convencional oferecia apenas contornos vagos. Ballard recorreu à tecnologia, criando ferramentas que lhe permitiriam enxergar o abismo com uma clareza sem precedentes. A peça central era o Argo, um trenó operado remotamente equipado com múltiplas câmeras e transmissões de vídeo em tempo real. Deslizava silenciosamente pelo fundo do mar, enviando imagens tão nítidas que revelavam detalhes invisíveis ao sonar. Cada inclinação da câmera, cada ajuste das luzes, transformava o fundo do oceano em um mapa vivo. A máquina movia-se lenta e deliberadamente, capturando não apenas metal e detritos, mas também os sutis vestígios da história, escondidos na lama e nos sedimentos. Junto com o Argo estava o Angus, um sistema de câmeras não tripulado que proporcionava perspectivas mais amplas do fundo do mar. O Angus podia explorar áreas além da trajetória imediata do trenó, enviando fluxos adicionais de imagens de volta à superfície. Juntos, esses sistemas transformaram a exploração oceânica, tornando possível navegar em um mundo que antes era inacessível aos humanos. Pela primeira vez, era possível aproximar-se do Titanic sem colocar ninguém em risco nas profundezas esmagadoras. Ballard também adaptou sua estratégia. As buscas tradicionais com sonar eram lentas e frequentemente produziam pouco mais do que contornos borrados. Ele abandonou essa abordagem em favor de um método inspirado no trabalho de submarinos seguindo os rastros de destroços. O Titanic havia se partido no fundo do mar, espalhando caldeiras, vigas e pertences pessoais por uma vasta área. Ao mapear esses rastros, Ballard conseguiu inferir a localização das principais seções do casco,
sem precisar vê-las diretamente. Cada fragmento se tornava uma pista que levava à história maior, uma técnica que combinava paciência com observação cuidadosa. A sinergia entre tecnologia e estratégia era meticulosa. Os operadores na superfície guiavam os trenós ajustando a velocidade e o ângulo com base em informações em tempo real. Cada fotograma capturado pela câmera era analisado em busca de pistas, aço retorcido, formas que sugerissem construção humana, qualquer coisa que confirmasse a presença do navio desaparecido. O processo exigia tanta intuição quanto precisão. Combinando inovação com visão tática, Ballard transformou o que era um sonho especulativo em uma expedição viável. O Titanic deixou de ser uma lenda abstrata ou um rumor distante. Tornou-se um objetivo tangível, alcançável por meio de máquinas, habilidade e uma compreensão de como os objetos se movem e se depositam nas profundezas do oceano. O que emergiu desses mergulhos foi um primeiro vislumbre de um mundo que nenhum ser humano jamais havia visto de verdade, uma paisagem oculta moldada pela tragédia e pelo tempo. O momento da descoberta. Após semanas de buscas meticulosas, o primeiro sinal real do Titanic apareceu pouco depois da meia-noite de 1º de setembro de 1985. O oceano permanecera obstinadamente vazio, uma tela escura de lama e silêncio. Então, nos monitores, algo incomum apareceu. Era um fragmento, uma forma que não pertencia à natureza, nem à rocha, nem à correnteza. A tripulação prendeu a respiração enquanto a imagem se tornava mais nítida. O primeiro objeto reconhecível foi uma caldeira da casa de máquinas do navio. Sua imensa forma enferrujada repousava como uma relíquia em uma catedral sem sol, uma pista solitária de que a lenda sob as ondas era real. A partir dessa única peça, a equipe seguiu um rastro de destroços. Vigas, painéis e fragmentos retorcidos jaziam espalhados pelo fundo do oceano, estendendo-se muito além do que qualquer um jamais imaginara. Cada pedaço contava uma história de separação violenta e lenta deterioração. Ballard guiava os trenós ao longo do rastro com precisão, sabendo que em algum lugar daquele caminho jazia o próprio coração do Titanic. Após horas navegando entre os destroços dispersos, as duas enormes peças do casco finalmente emergiram nas telas. A proa e a popa estavam separadas por quase 600 metros, quebradas pelas forças que haviam despedaçado o navio quase 74 anos antes. A visão era mais do que uma confirmação histórica. Foi profundamente emocionante. Aço enferrujado emergia da lama como os ossos de um gigante há muito esquecido. Escadas anteparas e corrimãos erguiam-se em um lembrete solene da ambição humana que construiu o navio. A escala era quase incompreensível. A proa pontiaguda como uma adaga ainda conservava um ar de elegância apesar da deterioração. A popa rasgada e retorcida parecia evocar as forças violentas que a arrancaram da sua parte dianteira. Para Ballard e sua equipe, o momento foi uma mistura de admiração e reverência silenciosa. Eles estavam testemunhando algo que havia permanecido oculto da humanidade por décadas, mas o naufrágio parecia repleto da história daqueles que haviam perecido. O local ficava a aproximadamente 350 milhas náuticas da costa da Terra Nova, longe do litoral, em águas tão profundas que nenhum mergulhador conseguiria sobreviver. A pressão a 3.658 metros de profundidade era inimaginável. Mas a tecnologia de Ballard trouxe o fundo do mar para um foco nítido. Cada detalhe capturado pela câmera era um testemunho tanto da engenhosidade humana quanto do poder implacável do oceano. Observando as seções do casco enquanto repousavam na lama, Ballard compreendeu que aquilo era mais do que um simples naufrágio. Era uma narrativa congelada de ambição humana, fracasso e memória.
A descoberta redefiniu imediatamente o que era possível na exploração submarina. Para o mundo, o Titanic passou de mito à realidade tangível. Para Ballard, foi a confirmação de décadas de preparação, estratégia e intuição. Ele não apenas localizou um navio perdido na lenda, mas também abriu uma janela para as profundezas da própria história. Cada imagem, cada fotograma trazido à superfície carregava o peso das vidas perdidas, as consequências da arrogância humana e a beleza assombrosa de uma embarcação que outrora se dizia inafundável. As primeiras imagens reais e o que elas revelaram. As primeiras imagens capturadas pelas câmeras de Ballard eram diferentes de tudo que o mundo já tinha visto. Nas telas escuras, as caldeiras apareceram primeiro enormes cilindros que outrora impulsionaram o navio, agora jazendo abandonados e retorcidos no fundo lamacento. As placas do casco projetavam-se em ângulos impossíveis dilaceradas pela força do naufrágio. Vigas de aço se entrecruzavam como o esqueleto de alguma criatura marinha gigante, e fragmentos de máquinas estavam espalhados por toda parte, indícios da escala e complexidade que definiram o Titanic. Cada imagem transmitia uma mistura de clareza e caos, um testemunho tanto da engenhosidade humana quanto da violência que a destruiu. À medida que os trenós capturavam mais destroços, Ballard se preparava para mergulhos subsequentes com o Alvin, o submersível capaz de levar exploradores a profundidades que esmagariam embarcações comuns. Lá dentro ele viu mais do que metal. Vigias outrora janelas das cabines de passageiros emolduravam o oceano sombrio como memórias congeladas. Escadarias erguiam-se dos destroços ornamentadas, porém corroídas, evocando o luxo que tornara o Titanic lendário. Até mesmo pequenos vestígios, painéis de madeira, partes de móveis, objetos pessoais, indicavam as vidas que ali existiram. Os espaços interiores eram assombrosos em sua quietude, um museu de história preservado pela pressão pelo frio e pela distância da ação humana. As imagens confirmavam o que os historiadores há muito teorizavam, mas não conseguiam provar. O Titanic partiu-se em dois com a proa e a popa repousando separadamente no fundo do oceano. A proa permanecia pontiaguda, quase elegante, apesar dos danos sofridos. A popa estava colapsada e retorcida, clara evidência das forças que a arrancaram da seção dianteira durante o naufrágio. Os relatos dos sobreviventes já apontavam para essa separação há muito tempo, e estudos forenses posteriores a corroboraram. Mas agora a prova era inegável, capturada em imagens nítidas e irrefutáveis. Para Ballard e sua equipe, a importância ia além da conquista técnica. Eles estavam vendo o estado final de um navio que se tornara lendário, testemunhando em primeira mão a verdade física por trás de décadas de histórias. Cada parafuso, cada placa torta, cada corredor sombreado contava uma narrativa que nenhum registro escrito poderia transmitir. O naufrágio era mais do que destroços. Foi um registro da ambição humana, do fracasso de vidas interrompidas e memórias suspensas. A combinação de câmeras remotas e submersíveis tripulados permitiu que Ballard contasse a história do Titanic de uma forma que o mundo finalmente pudesse compreender. As imagens tinham peso porque eram evidências literais da história preservadas em um cenário que poucos poderiam vivenciar. Os observadores na superfície compreendiam a dimensão, a fragilidade e o poder silencioso do que jazia abaixo. O Titanic deixou de ser apenas um rumor e uma lenda. Através dessas primeiras imagens, tornou-se uma testemunha tangível e inegável do seu próprio destino, uma lembrança das forças que moldaram ambos os navios e as vidas a bordo deles. Cada fotografia, cada vídeo capturava um mundo intocado pelo tempo acima das ondas, mas moldado por ele abaixo. O Titanic finalmente emergiu do mito para a realidade, e a verdade que revelou era tão fascinante quanto qualquer história já contada. O que Ballard descobriu, mas não mencionou.
Mesmo enquanto as câmeras capturavam o Titanic em toda a sua imponência retorcida e enferrujada. Ballard sabia que estava diante de algo muito mais do que um naufrágio. Era um túmulo, um lugar onde a ambição humana e vidas humanas colidiram com o oceano implacável. Ele se recusou a remover um único artefato, compreendendo que retirar objetos do local não honraria a história, mas a profanaria. Para ele, o Titanic não era um tesouro escondido, mas um memorial solene preservado pelo frio, pela pressão e pelo silêncio das profundezas. O próprio naufrágio parecia exigir respeito. Rusticles formações em forma de pingente criadas por micróbios que se alimentam de ferro cobriam vigas e placas, consumindo lentamente o casco, mesmo preservando sua forma. Elas pendiam como o registro do tempo na natureza delicadas, porém implacáveis, transformando o metal em uma escultura frágil. Cada lasca contava uma história de decadência, revelando que o Titanic ainda estava morrendo mesmo décadas após seu naufrágio. Ballard observou essas formações com fascínio e reverência, reconhecendo a dualidade entre destruição e preservação em ação. Nos destroços, vestígios de vida humana permaneciam. Sapatos espalhados e gastos testemunhavam silenciosamente as pessoas que outrora ocuparam o navio. Fragmentos de bagagem, pertences pessoais e utensílios domésticos indicavam rotinas interrompidas num instante. Esses objetos eram pequenos, mas profundos fragmentos comuns de um mundo que desapareceu sob as ondas. Eles falavam de momentos congelados no tempo, memórias preservadas não em fotografias ou documentos, mas nos vestígios deixados para trás, onde os corpos já haviam se decomposto há muito tempo. Os exploradores documentaram esses vestígios meticulosamente, capturando fotografias e vídeos que transmitiam tanto a magnitude do naufrágio quanto a intimidade da perda humana. O casco retorcido e corroído proporcionava um cenário austero para essas relíquias. Escadas levavam a corredores vazios. Vigias emolduravam a água escura em vez de cabines. E as paredes antes repletas de decorações agora exibiam apenas ferrugem e sedimentos. Cada detalhe revelava a fragilidade do esforço humano diante da força do oceano. Ballard encarou o local como um registro sagrado, onde cada objeto e formação carregava um significado que não podia ser removido ou reivindicado. Ele documentou tudo, mapeando os destroços com cuidado, mas deixando-os intactos, permitindo que permanecessem como testemunhas da perda e da história. O Titanic resistiu à deterioração expressa por meio de ferrugem, sapatos espalhados e aço fraturado. Sua história não se resume a objetos levados a museus, mas sim a observação cuidadosa, guiada pelo respeito e pela moderação. No fim, o Titanic permaneceu um monumento sob as ondas, tanto sepulcro quanto crônica, cedendo gradualmente ao tempo, mas ainda guardando as histórias das vidas que ceifou. Ballard garantiu que assim permanecesse. O que restou intacto, o Titanic, guarda para histórias de vidas perdidas. Mas, no local do naufrágio, a presença humana é sentida mais na ausência do que na forma. Nenhum corpo permanece. A pressão esmagadora e as temperaturas gélidas a 3.658 metros, 12.000 pés, muito além do que os cientistas chamam de profundidade de compensação do carbonato de cálcio, garantem que a matéria orgânica não resista. O que restou são objetos pessoais, fragmentos de um mundo que outrora prosperou acima das ondas. Sapatos, pratos, cartas e roupas jazem espalhados pelo fundo do oceano, testemunhas silenciosas da tragédia, marcando os lugares onde vidas existiram, mas agora desapareceram. Ballard destacou a importância desses artefatos. Não eram tesouros para serem colecionados ou exibidos, eram ecos da humanidade preservados em um ambiente hostil e implacável. Cada objeto carregava o peso de uma história, um momento congelado no instante em que o navio encontrou seu destino.
A ausência de corpos amplificava a pungência dessas relíquias. Um sapato deitado de lado sugeria um passo apressado. Uma mala aberta indicava planos abruptamente abandonados. Esses destroços formaram um memorial silencioso que atestava a dimensão da perda, sem a necessidade de palavras ou fotografias. O próprio naufrágio foi reconhecido como um local de importância histórica e cultural. Desde 2012, está sob a proteção da Unesco, regido por leis internacionais destinadas a preservar o patrimônio marítimo. Essas medidas reconhecem que o Titanic é mais do que um naufrágio. É um túmulo, um testemunho da ambição e da vulnerabilidade humanas, e um monumento que pertence não a indivíduos ou governos, mas à memória coletiva. As operações de salvamento recuperaram mais de 5.500 artefatos cuidadosamente catalogados e exibidos em museus ao redor do mundo. Esses itens proporcionam ligações tangíveis com as pessoas que navegaram a bordo do navio. Mas o próprio Ballard nunca autorizou a remoção. Ele acreditava que a preservação mais significativa ocorre no local onde a história e a tragédia se encontram com o fundo do oceano. Ao percorrer o local, compreende-se a imensidão do custo humano. A proa e a popa, separadas e repousando em silêncio, são monumentos em si mesmas. Objetos pessoais espalhados pelos destroços nos lembram que cada número nas listas de vítimas representava uma vida vivida, uma história abruptamente interrompida. Há uma dignidade solene na quietude, uma insistência silenciosa de que esses eventos não serão esquecidos, mesmo que as próprias pessoas já tenham partido. O Titanic sob as ondas existe como um aviso e uma lembrança. Ele revela a fragilidade dos planos humanos, a imprevisibilidade da natureza e a permanência da memória em formas inesperadas. O trabalho de Ballard garantiu que, embora os corpos possam não mais sobreviver às histórias, os artefatos e o peso das vidas perdidas permaneçam intactos. O Titanic hoje, decadência e redescoberta. Décadas após sua descoberta, o Titanic continua a revelar novos capítulos mesmo enquanto se deteriora. Explorações modernas mostram que seções antissólidas como o guarda-corpo da proa estão desmoronando sob o próprio peso. A ferrugem e a corrosão avançam constantemente remodelando os destroços e apagando lentamente as estruturas que sobreviveram ao naufrágio inicial. Especialistas alertam que nas próximas décadas, grandes porções do navio podem desaparecer completamente, restando apenas fragmentos espalhados pelo fundo do oceano. A embarcação que parecia imortal na lenda está gradualmente sucumbindo às forças que a reivindicaram. Apesar dessa deterioração, o naufrágio ainda revela descobertas inesperadas. Exploradores descobriram recentemente itens escondidos por décadas entre os destroços. Entre os achados mais notáveis está uma pequena estátua, a Diana de Versalhes, preservada nos destroços. Objetos como este oferecem uma conexão vívida com as pessoas a bordo, refletindo seus gostos e vidas interrompidas em uma única noite. Cada descoberta aprofunda nossa compreensão da tragédia, ao mesmo tempo que destaca quão frágil e efêmero é o que resta. Alguns artefatos recuperados viajaram pelo mundo proporcionando ao público uma conexão tangível com o Titanic. Exposições como a Grande Peça, uma seção de 15 toneladas do casco, permitem que os visitantes experimentem um fragmento do navio sem precisar mergulhar nas profundezas. Essas peças trazem a história para o presente, convidando à reflexão e ao fascínio. O restante dos destroços continua submerso no oceano, transformando-se lentamente, à medida que a corrosão remodela seu aço, preservando tanto sua escala quanto sua história em sua forma bruta. O trabalho de Ballard foi muito além do Titanic. Ele localizou outros destroços icônicos, incluindo o encouraçado alemão Bismarck, o porta-aviões USS Yorktown e o PT-109 de John Kennedy. Cada expedição demonstrou seu compromisso em desvendar a história sem perturbar seu contexto.
Sua abordagem combinava documentação científica meticulosa com a capacidade de transmitir as histórias humanas por trás desses locais, permitindo que o público vivenciasse a história de forma vívida e direta. Hoje, o Titanic permanece como um símbolo poderoso. Ballard garantiu que os destroços fossem preservados com cuidado, mantendo sua história e compartilhando seu significado com o mundo. O navio pode continuar a se deteriorar, mas sua narrativa, as vidas que transportou e as lições que oferece permanecem vivas, acessíveis a qualquer pessoa disposta a explorar sua história. O que Ballard acabou admitindo. Quando Robert Ballard finalmente refletiu sobre o Titanic, ele deixou uma coisa clara. Nunca se tratou de descobrir um objeto secreto ou de encenar uma revelação dramática. O que ele descobriu foi muito mais profundo do que isso. O navio jazia despedaçado pela força e pelo tempo, sua proa e popa separadas, o aço retorcido e corroído, mas ainda contando uma história que nenhum livro ou fotografia poderia capturar completamente. O que mais o marcou foram os vestígios de pessoas. Objetos pessoais marcavam lugares onde vidas outrora se desenrolavam. Para Ballard, o Titanic era um registro escrito em metal e decadência. Sapatos repousavam onde passageiros outrora se moviam às pressas. Vigias davam para corredores agora vazios. Escadarias ainda permaneciam de pé, construídas para momentos tanto corriqueiros quanto históricos. Não eram curiosidades para exibição. Eram a prova de que pessoas haviam vivido ali, feito planos ali e acreditado no amanhã enquanto estavam naqueles mesmos convéses. Ao falar sobre o local, o tom de Ballard mudou da descoberta para a responsabilidade. Esta missão não era apenas uma vitória técnica, foi uma escolha moral. Ele acreditava que o naufrágio merecia ser cuidado, não removido. Retirar os objetos tiraria o significado do próprio lugar. O local era importante por causa do que permaneceu onde deveria estar. Ao deixar tudo no lugar, Ballard protegeu a história como um todo, permitindo que ela fosse estudada, mapeada e compreendida sem ser reduzida a meras lembranças. Essa decisão moldou a forma como o mundo veria o Titanic dali em diante. Ballard demonstrou que algumas descobertas perdem seu valor quando são reivindicadas. O poder desta descoberta veio da contenção. Imagens, documentação e observação cuidadosa tornaram-se as ferramentas e não a extração. O navio permaneceu intacto como registro histórico, não dividido em pedaços espalhados por coleções. Ao compartilhar isso, Ballard revelou algo maior do que um naufrágio. Ele mostrou como a ambição humana pode ser frágil diante do oceano e do tempo. Nossas maiores criações não duram para sempre. Elas perduram apenas enquanto as condições permitirem. Hoje, as palavras de Ballard carregam o peso do que ele testemunhou. O Titanic ainda está lá preservando sua história através do aço, da corrosão e da estrutura. Para aqueles dispostos a observar com atenção, ele continua a oferecer reflexões sobre a história, a mortalidade e os delicados vestígios que a humanidade deixa para trás. Obrigado por assistir. Até a próxima!